De 15 em 15. Oi, meu nome é Leandro Negreiros e esse é o De 15 em 15, o podcast que traz um episódio a cada 15 dias com duração de 15 minutos. Episódio 1, Will, uma pessoa transfeminina e sua descoberta. Prazer, meu nome é Will, tenho 30 anos, moro na Irlanda há 7 e sou uma pessoa transfeminina. Eu sou uma pessoa transfeminina e essa descoberta, ou melhor, essa aceitação aconteceu na verdade com 29 anos, morando aqui na Irlanda e estando casado há 7 anos. Nessa temporada do De 15 em 15, que eu vou chamar de áudios relatos, eu vou trazer histórias reais que chegaram até a mim porque as pessoas ou se sentiram abertas de me contarem alguma questão de sua vida, ou eu as convidei para que dividissem comigo parte de suas existências. Nesse primeiro episódio, convido você a conhecer Will. Eu conheci o Will no trabalho. Will tinha 16 anos e era menor aprendiz. Isso quer dizer que era adolescente do tipo faz tudo na repartição. Tirava xerox, levava e trazia documentos, buscava lanche para a equipe toda e nos fazia rir. Sempre com expansividade, carisma e sorriso, falava coisas engraçadas pelos corredores e deixava alegria por onde passava. Na minha percepção, seria artista de alguma forma. Quem sabe atuando e interpretando. Me mostrava no YouTube clipes de músicas já existentes que dirigia e encenava com seus familiares. Tudo muito cheio de criatividade e bom humor. Não aparentava dúvida, ou reflexão, ou melancolia, ou inadequação. Como era comum aos adolescentes trabalhadores, ao completar 18 anos, Will foi embora da instituição para dar lugar a um novo jovem aprendiz. Nunca mais nos encontramos pessoalmente, mas as redes sociais não nos deixaram perder os olhos um do outro. E foi, para mim, uma oportunidade importante perceber que os olhos de Will foram aos poucos mudando de brilho. Como se, de fato, deixasse de ser a pessoa que era para se tornar a pessoa que sempre deveria ter sido. Aqui, eu preciso me corrigir. Como se deixasse de ser a pessoa que não era para ser a pessoa que sempre foi. Voltamos a conversar com mais frequência e eu convidei o Will para participar do 4º episódio do podcast Valquíria da Porta para Fora, narrando os depoimentos de mulheres trans e travestis nos presídios mineiros. A assertividade com que aceitou me mostrou o quanto Will tinha consciência social da sua existência e de seus privilégios de pessoa branca, vivendo em um país de primeiro mundo. Depois, eu convidei o Will para participar de um episódio do podcast De 15 em 15 e foi aí que eu recebi um depoimento lindo, verdadeiro, emocionante que não pude sequer editar. Ele segue inteiro, só com as pausas da emoção que Will imprimiu em sua fala. O relato é completo, como agora se sente Will. Lost in the shadows, I'm drowning in pain, trying to find a way to forget. Eu sou uma pessoa transfeminina e essa descoberta, ou melhor, essa aceitação aconteceu na verdade com 29 anos, morando aqui na Irlanda e estando casado há 7 anos. Prazer, meu nome é Will, tenho 30 anos, moro na Irlanda há 7 e sou uma pessoa transfeminina. Durante muitos anos eu vivi o que muita gente chamaria de vida comum. Estudei, trabalhei, me casei, mudei de país e sim, existia afeto, companheirismo e momentos felizes. Mas havia também uma sensação constante de que eu estava desconectado de mim mesmo e não sabia exatamente o que era ou o que estava acontecendo. E foi aqui na Irlanda, talvez pela distância física e emocional do que eu conhecia, que eu comecei a perceber que existia algo mais profundo ali. Aos 29 anos, eu finalmente consegui me olhar com mais honestidade e pensar: tem uma parte de mim que eu nunca tive coragem de viver, de aceitar, ou até mesmo de procurar entender
o porquê era tão diferente do que eu aprendi do que era o certo para a vida. Uma das primeiras preocupações que eu tive na época foi como compartilhar isso com a pessoa que está do meu lado por todos esses 7 anos e que me conhecia de uma forma diferente da que eu realmente era. Afinal, tinha 7 anos de casamento, uma história construída, uma vida em comum. Falar isso foi, eu acho que, uma das coisas mais difíceis para mim. Foi carregado de medo, insegurança, dúvidas. Mas eu entendi que tinha muito amor nesses 7 anos, muito respeito e muito companheirismo. Aprendi que uma relação verdadeira não depende de uma identidade fixa, e sim de como as duas pessoas se escutam, se apoiam e se permitem mudar. A relação por uma transformação, mas também se fortaleceu em outros lugares mais sinceros que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Me reconhecer como uma pessoa transfeminina foi um processo de libertação. Eu consegui passar a explorar o meu estilo, meus sentimentos, meus limites. Testei formas de me expressar, nomes, pronomes, tudo com cuidado e reflexão. Teve dias difíceis, claro, como não? Momentos de insegurança, medo, de julgamento, até confusão interna. Mas aos poucos eu fui me vendo no espelho e sentindo que aquela imagem finalmente fazia sentido para minha vida. Viver fora do Brasil, aqui na Irlanda, ajudou em alguns aspectos. Principalmente que aqui eu vejo que as pessoas são muito ocupadas com a própria vida para tomar conta da vida dos outros. Como um espaço de liberdade para experimentar, mas porém trouxe solidão e falta de referências próximas também. Ainda assim, eu encontrei um apoio em algumas comunidades online e também do meu marido, que sempre esteve do meu lado e sempre me ajudou a entender que eu era amado, indiferente de qualquer coisa. Eu quis contar tudo isso porque eu sei que muita gente talvez esteja passando por algo parecido, mas tem medo de dar nome, de falar em voz alta. E eu entendo, é difícil, e mesmo com todas as minhas mudanças físicas, estéticas e visíveis, eu tenho medo. Às vezes eu tenho medo de sair na rua, às vezes eu tenho medo de magoar as pessoas que eu amo. Eu ainda me escondo para muitas pessoas por medo de não ser aceito. E a cada dia eu trabalho mais e mais com isso. Se você está ouvindo a minha história, entenda que tudo se transforma, tudo se constrói e que você é amado. Se não por todas as pessoas que você ama, mas as pessoas que realmente te conhecem. Elas sempre vão te amar e sempre vão te apoiar. Obrigado por deixar eu compartilhar um pouco da minha história com vocês. Se você está ouvindo e sentiu alguma identificação, respira. Você não está sozinho, nem sozinha. Ser transfeminina para mim é me permitir existir de forma mais inteira. Não é sobre mudar quem eu sou, é sobre finalmente ser quem eu sempre fui. Obrigado por me ouvir. Obrigado por
criar esse espaço acolhedor para que a gente possa contar nossas histórias. Que outras vozes também encontrem espaço para se contar. Um beijo. I'm drowning in pain, trying to find a way to forget your name. É preciso respirar fundo após ouvir esse depoimento. Foi o que fiz depois de recebê-lo. Ouvi várias vezes porque o relato tem várias camadas que precisam ser refletidas de perto. Primeiro, é preciso falar da autodescoberta e autoaceitação tardia. O relato de Will mostra que o reconhecimento da identidade de gênero pode acontecer na vida adulta, reforçando que não existe um tempo padrão para se descobrir ou se aceitar como pessoa trans. Depois, apresenta-nos a vivência trans como processo contínuo. A transição é um caminho gradual, marcado por experimentações e reflexões, e não como uma decisão instantânea ou linear. Seu depoimento mostra também que as relações construídas com base no diálogo e no respeito podem atravessar a transição de gênero e se transformar de forma positiva. O apoio do companheiro aparece como elemento fundamental para enfrentar medos, inseguranças e desafios emocionais. Mesmo com avanços pessoais, o medo de rejeição, julgamento e violência permanece presente, revelando a realidade de insegurança vivida por pessoas trans. Viver fora do país de origem pode ampliar a liberdade para experimentar a identidade, mas também intensificar sentimentos de solidão e afastamento de referências afetivas. Ao compartilhar sua história, Will possibilita que outras pessoas se reconheçam, reduzindo o isolamento e incentivando processos de autoaceitação, além de auxiliar na desconstrução da ideia de mudança. A transição é compreendida como um retorno à própria essência, e não como uma ruptura ou negação de quem a pessoa sempre foi. O relato de Will nos lembra que existir é um ato de coragem cotidiana. Entre medos, silêncios e pequenas conquistas, a trajetória narrada revela que ser quem se é nunca foi sobre romper com o mundo, mas sobre finalmente caber em si e reatar-se com ele. Ao compartilhar sua história, essa voz não apenas se afirma, mas estende a mão a outras tantas que ainda caminham na incerteza, dizendo, com delicadeza e força, que a vida pode ser mais inteira, mais honesta e mais viva. Não é sobre mudar quem eu sou, é sobre finalmente ser quem eu sempre fui. Nesse episódio, o roteiro é meu, Leandro Negreiros, elaborado a partir do áudio que recebi de Will. O conteúdo é do canal de podcast Palavra Narrada. A produção foi realizada pela Fábrica de Podcast. A Isabela Martins é responsável pela social media do Palavra Narrada. A música desse episódio se chama Your Idol e é uma composição de Will. Ela está em todas as plataformas digitais e o link está disponível na transcrição desse áudio. No próximo episódio, conheça a Márcia, a pequetita, a caçula que precisou crescer muito para se reconciliar com seu pai. Acompanhe os perfis do Palavra Narrada no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Curta, comente e compartilhe os conteúdos. Assim essa e muitas outras histórias podem chegar a muito mais gente. Obrigado. Esse foi o episódio de hoje do De 15 em 15, o podcast que traz um episódio a cada 15 dias com duração de 15 minutos. Daqui a 15 dias eu volto para contar uma nova história, porque toda vida merece ser contada.